Você já parou para pensar que muitas das coisas que nós nos propomos a fazer não dão certo, ou nós as procrastinamos simplesmente por causa da complexidade que nós empregamos a essas coisas? Eu acho que um bom exemplo pode ser o tema produtividade. Se você é uma pessoa que busca ser mais produtiva, provavelmente você já leu um pouco a respeito, você já viu vídeos a respeito de como ser uma pessoa mais produtiva e já se deparou com pessoas indicando que você use certos softwares, programas ou aplicativos, e nesses softwares e aplicativos utilize sistemas de produtividade. E aí você vê sistemas, você vê templates, você vê coisas extremamente complexas para simplesmente tentar ser mais produtivo. E aí você tenta, não consegue e acaba frustrado. Eu confesso que isso já foi um pouquinho do que aconteceu comigo, mas enfim, acontece. A questão é que, como eu falei, às vezes a gente não consegue fazer certas coisas porque a gente torna aquilo muito complexo. E, inclusive, certas coisas que nem precisavam ser complexas. Para que você se torne uma pessoa mais produtiva, você não precisa de um software onde você vai conseguir monitorar todas as coisas do seu dia, há quantos dias seguidos você tem feito algo. Você pode usar o básico, você pode usar o simples, caneta e papel. Ou você pode também usar o meio termo, que é o que eu faço hoje. Usar, por exemplo, o celular, mas usar o bloco de notas no celular. Então não é um sistema extremamente complexo, mas também não é algo tão básico. A questão é que o método vai ter que estar alinhado a o que a pessoa prefere. Em outras palavras, o método depende de a qual estilo a pessoa melhor se adapta. Mas você não pode tentar se encaixar em algo que não te cabe. Você não pode tentar se adaptar a uma coisa que não está dando certo de jeito nenhum para você. Não se force em algo que não está dando certo para você, porque senão você vai acabar muito mais frustrado ou frustrada. E eu acho que quando nós tentamos ser mais produtivos e buscamos conteúdos a respeito, a gente pode cair na ideia de que para ser mais produtivos nós temos que usar sistemas super complexos em softwares, programas e aplicativos super complexos, mas isso não é necessário. É como aquela frase bem conhecida diz: "O básico também funciona". E eu confesso que eu me tornei uma pessoa realmente mais produtiva depois que eu me desvencilhei da complexidade, que é o assunto desse vídeo, e comecei a usar o bloco de notas do celular. A questão do papel e caneta não foi tão eficiente para mim, então eu fui para o meio termo. Mas eu me adaptei a algo que realmente me coube e não tentei me forçar em algo que não estava dando certo para mim. Quando eu percebi que não ia ser legal, que estava mais me atrapalhando, estava sendo mais um fardo do que algo que estava me impulsionando, eu deixei de lado, principalmente a questão dos softwares, como eu já usei, por exemplo, o Notion. Mas como eu falei, o assunto principal desse vídeo é buscar a simplicidade de modo a viver uma vida mais leve, mais intencional. Para isso, a ideia que eu trago hoje é se desvencilhar da complexidade. E esse desvencilhamento da complexidade tem que se expandir para outras áreas, como para projetos, tarefas, como eu acabei de falar, para o nosso trabalho, para a nossa vida de modo geral, aonde às vezes a gente realmente não faz as coisas simplesmente pelo grau de complexidade que nós empregamos a elas. Quando, se fossem estruturadas de formas mais simples, a gente iria conseguir fazer, mas a gente não faz, porque nós mesmos as tornamos difíceis. E quando você se desvencilha da complexidade, você torna o processo mais leve, você vive uma vida mais leve, portanto mais simples, porque aquilo que estava sendo um fardo não é mais. Você deixa aquela mochila de lado, você deixa aquele peso de lado. Viver uma vida mais simples, se desvencilhando e desapegando da complexidade, fazendo as coisas realmente de forma mais simples, não é
assinar uma declaração de mediocridade, muito pelo contrário. É sobre se desprender daquilo que está impedindo a gente de viver uma vida mais leve. É sobre se desprender da complexidade que está nos impedindo de fazer o que nós temos que fazer. Mas esse desvencilhamento, esse desapego da complexidade é um processo. E como todo processo, envolve etapas. E, pensando um pouco, eu cheguei à conclusão de que, essencialmente, esse processo consiste em duas etapas. O primeiro passo, no caso a primeira etapa, é você saber o que é realmente essencial para você. Uma frase simples que você provavelmente já ouviu muitas vezes no decorrer da sua vida, mas que para esse processo é simplesmente crucial. E o segundo passo, a segunda etapa desse processo, é você eliminar ou facilitar o que está tornando o seu processo mais complexo. Vamos por partes. Saber o que é realmente essencial para você é uma prática de análise, aonde você tem que saber realmente o que você quer fazer, o que você quer alcançar, qual que é o objetivo daquela tarefa. E que esse objetivo, que essa resposta seja o essencial, porque você pode acabar caindo na armadilha de estabelecer muitas coisas como essenciais, mas uma coisa deve ser a essencial. Vamos trazer como exemplo o estudo. Se você quer estudar, questão de sentar e ler sobre alguma coisa, ver vídeos a respeito, esse é o seu objetivo principal. Mas pode ser que você esteja em um ambiente que não favoreça isso, pode ser que você mesmo esteja proporcionando esse ambiente que não favorece que você estude bem, ou esteja tornando o ato de estudar complexo, como se preparando demais ou deixando ao entorno de você, deixando ao seu redor coisas e objetos que distraem você, que tiram você do foco, do objetivo, da tarefa essencial, que no caso é estudar. Sabendo o que é essencial, sabendo o que você quer fazer de fato, elimine ou facilite o que está complexo. Vamos por eliminar primeiramente. Eliminar significa realmente, cortar. Então, se você quer estudar, o que está tornando o processo, o ato, a tarefa de estudar complexo? É, por exemplo, se preparar muito, organizar demasiadamente o ambiente para que só então você estude? Pode ser que isso seja, sim, algo que esteja inviabilizando, que esteja impedindo, que esteja tornando o processo mais complexo. E a partir daí, identificando essas coisas, elimine. Ou então, facilite. Facilitar significa, por exemplo, você organizar o seu ambiente de estudo na noite anterior, se você estuda pela manhã. Então, é algo que você vai fazer antecipadamente para que o processo de estudar seja mais leve e mais simples. Você vai simplesmente sentar e estudar. Você não vai precisar organizar tudo que está ao seu redor antes de estudar, assim, bem pouco antes de iniciar a tarefa efetivamente. Eu espero que esse exemplo tenha deixado o que eu quero falar realmente bem mais claro. Mas retomando aos principais pontos, nós temos que nos desvencilhar da complexidade, porque isso torna a nossa vida mais leve e, consequentemente, mais simples. Foque no que realmente é essencial. Elimine aquilo que realmente só atrapalha o seu processo e torna mais complexas as coisas. Ou facilite a execução, como na criação de um hábito. Diminua a ficção, diminua aquilo que está inviabilizando, aquilo que está impedindo, atrapalhando a execução das coisas. E veja isso como uma lição para a vida, de verdade, porque provavelmente você já passou por situações de não ter conseguido fazer algo, mas se você tivesse analisado um pouquinho, você iria chegar à conclusão de que você não conseguiu simplesmente porque você dificultou muito aquele processo. Quando, repito, se fosse mais fácil, se você tivesse tornado o processo mais fácil, você iria conseguir fazer aquilo. E eu posso te falar que isso é algo muito poderoso e realmente funcional. O vídeo que você está vendo nesse momento é fruto da ideia que eu estou compartilhando agora. Às vezes, quem cria passa por certos bloqueios criativos e
É necessário facilitar a execução daquilo. E foi o que eu fiz. Ao invés de seguir por um caminho, que era o caminho um pouco mais complexo, eu fui por outro. E aqui está o resultado disso. Mas eu quero te perguntar, o que você vai tornar menos complexo? Em que você vai se desvencilhar da complexidade? Fala para mim nos comentários. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para que a gente chegue aos 20 mil inscritos ainda em 2024. E clique no gostei se você gostou. Ah, e não esquece de mandar esse vídeo para alguém que você sabe que complica demais a vida, para que ela torne a sua própria vida um pouco mais leve. Te vejo na próxima. Tchau.